Olá pessoal, meu nome é Rose Coabara, sou psicóloga clínica e atuo na Clínica Psil desde a sua inauguração. Hoje eu escolhi um tema para a gente abordar, que é espiritualidade, fé e solidariedade durante a quarentena. Começando com a espiritualidade, gostaria de dividir com vocês que eu tenho observado que agora que as pessoas estão mais conectadas com elas mesmas, a espiritualidade tem sido um fator decisivo, né, no bem-estar ou não das pessoas que estão passando pela pandemia, pelo medo da morte, pelo medo da doença, entre seus familiares ou ela mesma. E a espiritualidade, as pessoas que podem contar com sua espiritualidade, elas acabam vivenciando tudo isso de uma forma menos traumática, mais serena, vamos dizer assim. Não é tranquilo, mas a pessoa acaba enfrentando com uma serenidade. E a espiritualidade, ela é uma propensão humana a buscar sentido para a própria vida por meios de conceitos que transcendem o tangível, o palpável, o racional, a lógica, né? E essa conexão com algo que transcende o palpável é uma conexão com algo maior, né? Que uns se conectam com Deus, com a religiosidade, outros com a natureza, né? Não importa como você denomina esse algo maior, né? O importante é a gente ter essa humildade de reconhecer que nascemos, vivemos e morremos como seres incompletos, como seres que sempre estão buscando algo para se completar, né? E a espiritualidade, ela pode entrar nesse ser incompleto como algo que dá a sensação de completude, né? Nós nunca estaremos completos, porque se isso acontecesse não seríamos humanos, mas essa busca por algo maior nos dá essa sensação. E para aceitar isso em nossas vidas, nós temos que ter essa humildade, porque tem gente que realmente acha que já nasceu completo, que já nasceu pronto, que não precisa de nada, que só o estudo e a racionalidade e a lógica bastam. E para essas pessoas é muito difícil abrir espaço para esse algo maior que não é palpável, que não é tangível. Falando um pouco de fé, né? E diferenciando fé de acreditar, né? O verbo acreditar, ele veio do latim credare, aliás, credere, que era acreditar com o coração. Quando a gente acredita em algo que já nos deu pistas e sinais suficientes de que a gente deve acreditar, porque existe um motivo embasando esse acreditar, né? Algo que nos mostre que eu devo acreditar porque aquilo tem uma sustentação. A fé não. A fé é um acreditar no vazio, não tem nada que comprove que aquilo que eu estou depositando naquela crença vai ter uma resposta. É acreditar em algo que eu não conheço, é acreditar em algo que eu não sei, mas ainda assim eu acredito. Então, requer também recursos internos, onde a humildade pode, eu não sei se é humildade só, mas essa aceitação de que não temos todos os elementos para a fé, mas que apesar disso ela é possível, porque às vezes a gente se coloca num lugar tão racional, tão defensivo, tão senhor e senhora da razão, que
essa possibilidade de acreditar em algo que eu não tenho elementos que embasam, fica parecendo totalmente sem sentido. Mas é aí mesmo que eu quero chegar, no sem sentido. Essa pandemia faz sentido para vocês? O mundo inteiro parar, as empresas fecharem temporariamente, as pessoas pararem de sair. Faz sentido para vocês isso? Alguém planejou isso racionalmente? Existe lógica para isso que está acontecendo? Diante das crises, sejam elas individuais, familiares ou mundiais, a gente nunca espera. Um ente querido com câncer, faz sentido? Uma pessoa que se cuidava, que fazia check-up, de repente adoece, morre, faz sentido? Uma pessoa que fazia MBA, pós-graduação, doutorado, tinha uma carreira super promissora e de repente perde um emprego, faz sentido? Faz sentido uma criança já nascer com HIV ou hoje com Covid-19, seja numa favela, seja num berço de ouro? A vida não faz sentido 100% das vezes. E aí, quando a vida não faz sentido, é que a gente precisa ter fé. Porque quando faz sentido e a gente tem elementos para acreditar, fica fácil. Não tem desafio, não tem necessidade de nada, nenhum componente interno extra. Quando a gente fala, eu não gosto de falar em religiosidade e fé, porque muitas pessoas podem não ter uma religião, mas isso não a impede de ter fé. Agora, se ela tem e trabalha uma religiosidade, melhor ainda, seja ela qual for. Por que eu coloquei nesse tema de hoje solidariedade junto com espiritualidade e com fé? Porque, como vocês podem ver, eu já falei um pouco de espiritualidade, já falei da fé, e a solidariedade também, ela quando a gente exerce a possibilidade de, ainda que sem todos os recursos, sem ser um ser completo, sem estar com a sensação de plenitude, poder dividir a minha falta, a minha incompletude com o outro que talvez esteja precisando e ser capaz de ser solidário diante de uma situação onde todos se igualam pela humanidade, a gente também exerce o nosso lado de cidadania, de humanidade e a troca, essa troca, quando a gente ajuda, quando a gente é solidário, quando a gente estende a mão, essa troca ela acaba sendo muito bonita, porque você estende uma mão e recebe um abraço. Você dá um pouco de comida e isso traz abundância para a tua vida, né? E a sensação de que você pode dividir é uma riqueza interna que não tem nada a ver com o teu patrimônio, que não tem nada a ver com a sua conta bancária e que não tem nada a ver com o que sobra na tua vida. Dá o excedente, dá o resto da comida, dá a roupa velha, dá o sapato velho, isso não é solidariedade. Solidariedade é dar aquilo que talvez você não tenha o bastante ou que você gostaria que tivesse, mas ainda assim eu sou capaz de dividir metade de um pão, metade de um prato de comida e saber que aquela metade vai ser suficiente para matar minha fome, justamente porque o outro que está do meu lado está comendo comigo. Então, exercer essa expansão mental e poder associar esses 3 conceitos na sua vida, hoje na quarentena, durante a pandemia, ou amanhã, quando tudo isso passar, é um privilégio que quanto mais cedo você olhar para isso com carinho, mais cedo você vai se conhecer melhor e vai entender que dentro de você tem recursos e tesouros inexplorados. E comece a explorar, comece a se permitir acessar esses recursos, ainda que o seu racional não aprove ou que o seu lado lógico diga isso não faz sentido, porque a gente sabe que em 2004, Dan Hammer, que é um geneticista americano, ele revelou ter descoberto os genes da fé, ou os genes de Deus. E a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela atesta hoje
que a fé ela influencia na nossa saúde física e biológica e também na nossa saúde mental. Algumas faculdades de medicina no Brasil, alguns anos atrás, já começaram a incluir no curso de medicina, que é um curso bastante pesado em termos técnicos, em termos de preparo, né, para a profissão, a disciplina de espiritualidade, sem abordar nenhuma temática religiosa, mas colocando os médicos que vão cuidar de pessoas doentes, pessoas vulneráveis, pessoas incompletas, pessoas que têm a noção de sua humildade diante da doença e diante da possibilidade de morte, a gente poder preparar esse profissional da saúde para acolher não só a doença, o sintoma, mas também acolher com espiritualidade, com fé e com solidariedade essa condição humana que, quando se torna doente, se torna ainda mais vulnerável. E diante da doença nova que surgiu, o Covid-19, eu trouxe esse tema como psicóloga e como pessoa humana para a gente poder ver, diante da nossa vulnerabilidade momentânea, o quanto a gente pode acessar recursos internos em casa sem grandes investimentos materiais, mas com grande possibilidade de benefício, de cura, de saúde, de equilíbrio. E se você tiver dificuldade de acessar esses recursos sozinho, por uma resistência, por uma não crença, e precisar de uma ajuda profissional, a Clínica Psil está aí com excelentes profissionais para poder te ajudar a acessar esses recursos de uma forma inovadora, de forma que você possa se descobrir, se conhecer, se aceitar como incompleto, como humano e digno de fé, espiritualidade e solidariedade. Bom dia para vocês.